Graças e paz, irmãos. Antes de nós lermos a palavra, só uma informação para os irmãos. Nós continuamos com as atividades suspensas no templo e decidimos manter essas atividades suspensas, tá? Foi uma decisão do Conselho Administrativo da Igreja. A Igreja decidiu continuar com as atividades suspensas, mesmo com a liberação feita pelo Poder Público Municipal, com uma série de restrições. Entendemos que as restrições nos impediriam de alcançarmos os objetivos propostos a nos reunirmos, a exemplo, comunhão, interação, edificação, por exemplo, e poderiam gerar efeitos contrários, tanto atrapalhando no testemunho da igreja, quanto mesmo na obra de evangelização da igreja. Então, decidimos manter as atividades suspensas e oramos para que Deus possa estar agindo, para que o quanto antes nós possamos retornar às atividades no templo, sem essas restrições, é claro, e com segurança. Então entendemos realmente, enquanto conselho, foi uma discussão feita pelo conselho, que entende que esse não é o momento ainda, entendemos que ainda não é seguro ou que não temos uma confirmação de segurança. Até mesmo porque as informações, elas chegam, elas às vezes se contradizem, e os órgãos de saúde parecem ainda não terem compreendido realmente o que é esse vírus, ainda estão aprendendo sobre ele, e por isso nós decidimos então continuarmos com as atividades suspensas e continuarmos emitindo ou via rede social mensagens, como estamos fazendo agora, e também disponibilizar ao pastor. Eu estou à disposição dos irmãos para estarmos dando atendimento aos irmãos ou prestando auxílio pastoral aos irmãos por telefone, WhatsApp, Telegram, e também, se for necessário, se for em casos excepcionais, presencialmente. É claro, com todos os cuidados, se eu for visitar o irmão vier na minha casa, todos os cuidados, mas se for necessário também, estarmos fazendo essa visita e estarmos prestando então essa assistência pastoral. Mas vamos ao texto. O texto de hoje que nós vamos estudar com os irmãos, lembrando os irmãos que esses dias nós vamos continuar nas quartas-feiras pregando não em série. Nós pretendemos retornar à pregação em série, vamos pregar em Romanos ou Filipenses, tá? Intentamos pregar primeiro em Filipenses, depois Romanos, quando retornarmos à atividade no templo, mas por enquanto nós não estaremos pregando nas quartas-feiras em série. Apenas aos domingos à noite nós estaremos pregando, continuando em Atos, tá? Então, o texto de Salmo 121, versículo 1 e 2, nos diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando os israelitas eles se direcionavam a Jerusalém para participar então das festas ali judaicas, eles cantavam alguns salmos, e o Salmo 121 é um desses salmos, que é conhecido então como Salmo o Cântico de Peregrinação, ou Salmo de Romagem, e eles cantavam então esse salmo. Esse salmo, ele é um salmo muito lido, hoje muito conhecido. Infelizmente ele é usado por muitos como uma espécie de mensagem triunfalista. Tá? Mas não é essa a mensagem central desse salmo. A mensagem central desse salmo não é que o crente será liberto de todos os males ou não passará por problemas. Não é isso. Tá? Não é uma mensagem de que você pode usar de forma mística ou como uma fórmula mágica o nome de Jesus e de repente todos os males sairão então da sua frente. Não é isso. A mensagem desse salmo é a mensagem de que nós temos socorro no Senhor. E somente no Senhor é que nós alcançamos o socorro, a nossa proteção, a nossa salvação. O salmista ele pergunta, ou ele começa o salmo, melhor colocando, dizendo: elevo os meus olhos para os montes. Alguns olham para a ideia de montes e vê então aqui como se o salmista olhasse para os montes e ele visse ali toda aquela adoração a ídolos, toda aquela adoração a Baal, ou visse mesmo nos montes uma ideia de perigos. E ele olhando para os montes como uma expressão daquilo que há acessível que ao homem, num contexto físico e material, ou num contexto de adoração pagã, e ele dissesse: não, meu socorro não vem dali. De onde vem o meu socorro? Não dali. O meu socorro vem do Senhor. Outros olham para a ideia de monte como sendo o salmista ainda pensando no contexto de adoração, mas ele pensando então nos montes, ali pensando em Jerusalém, no Monte Sião, e quando ele então vislumbra a ideia do templo e ele olha ali para o templo, para o contexto de adoração ao Deus verdadeiro, e ele diz: eu olho para os montes, de onde me vem o socorro? E ele espera o socorro dar então ali, do Deus que habita, ou do Deus a qual a presença era representada no templo, ou a presença
a presença ou o Deus que era ali adorado no templo. Outros veem então como se fosse uma expressão então da vida diária do salmista, como se o salmista ele começasse a pensar o seguinte: em meio aos sofrimentos, em meio às dificuldades, em meio a tudo aquilo que estava à sua volta, oprimindo o seu coração, lhe trazendo tristeza, lhe trazendo então problemas e dificuldades, ele então dissesse: eu não olho para os lados ou para as circunstâncias, mas eu olho para cima, para o alto, para os montes, da onde me vem então o meu socorro. Independente do que monte representa aqui, o importante, o principal, não é a pergunta que o salmista faz ou o contexto em que ele faz a pergunta, mas a resposta que o salmista dá. Ou seja, de onde me virá o socorro? A resposta do salmista é: o meu socorro vem do Senhor. A minha salvação vem do Senhor. A minha esperança está no Senhor. É dele que vem a minha salvação, é dele que vem o meu socorro. E ele complementa dizendo: porque ele fez os céus e a terra. O salmista pode esperar socorro, pode colocar a sua esperança de socorro, de salvação no Senhor, porque o Senhor é quem fez tudo. É o Deus soberano, criador dos céus e da terra. Ele é que tem controle de todas as coisas. Ele é quem tem controle do homem. Ele é quem criou o homem. Ele é que mantém a história sob o seu controle. Por isso o salmista pode dizer: o meu socorro vem do Senhor. Irmãos, talvez você olhe para frente e se pergunte: o que vai acontecer no amanhã? Em relação à situação que nós estamos vivendo, eu sei que por mais que a gente tente fugir, mas é impossível a gente não falar do que está acontecendo no mundo, essa questão dessa pandemia, porque na realidade tem sido tudo isso que tem impedido de nós estarmos em comunhão, de estarmos nos abraçando, de estarmos conversando, de estarmos nos visitando. Passamos o mês de maio inteiro, como nunca antes na história da nossa igreja, sem estarmos indo nos lares uns dos outros, celebrando o culto, tomando um cafezinho, conversando, sorrindo. Estamos caminhando aí para 4 meses, 3 meses, caminhando ao rumo de completar esses 3 meses, depois os 4, sem estarmos nos reunindo no templo, sem vivenciarmos aquela comunhão cristã que a Bíblia nos ensina a vivenciarmos e que tanto nós amamos. Sabe, alguns que não podem visitar os pais, alguns irmãos que não podem visitar os seus pais, não podem visitar parentes queridos. Eu já fui em Taço Fragoso várias vezes, não pude dar um abraço na minha avó, que a minha avó é uma idosa, e eu não fui ali para fazer isso, e mandei explicação para ela: vó, eu não vou lhe visitar, passar turista a gente vai. Então, é complicado, então não tem como a gente não falar. Então, quando a gente olha para o futuro e a nossa esperança, às vezes, alguns começam a olhar e começam a pensar: e quando é que vai sair a vacina? E quando é que todo mundo vai pegar isso e vai criar imunidade? Aliás, a gente até está se perguntando ainda, e há recontaminação, alguém que foi curado pode contrair novamente o vírus, ou por quanto tempo essa pessoa está imune? Então, diante de todas essas perguntas, diante de todas as expectativas, nós precisamos responder como o salmista: o nosso socorro vem do Senhor. Nosso socorro vem do Senhor. Se o fim de tudo isso vier através de uma vacina, ela virá por ação do Senhor, agindo na vida daqueles que estão pesquisando, naqueles que estão buscando, que estão estudando, que estão trabalhando para isso. Se o fim de tudo isso será que nenhum de nós virá a contrair esse vírus, isso também virá pelo Senhor, pela proteção que o Senhor dará a todos nós, por meio dos cuidados necessários que também nós temos tomado. Mas a nossa esperança ainda continua no Senhor. Nós não confiamos em homens, nós não confiamos em nossas próprias forças, tá? Nós não confiamos em nossas armas, nós confiamos no Senhor. E por isso nós podemos dizer como salmista: o nosso socorro vem do Senhor. Isso, irmãos, serve para tudo. O Senhor, esse socorro bem presente em todas as situações. Seja nos momentos de dificuldade emocional que nós precisamos daquele socorro urgente. Seja no momento em que os problemas são físicos. Seja nos momentos que os problemas são espirituais, são familiares, são financeiros, aonde for. É do Senhor. Se você é um crente, se você crê em Deus,
que você deve aguardar e esperar o teu socorro. Como eu já falei em uma última mensagem, a última palavra está com Deus. É Ele que tem a última palavra. Agora, isso não significa que nós devamos tomar uma espécie de fé triunfalista. E talvez dizer, tomar posse de alguns dos versículos desse salmo, dos que se seguem, que ensinam de maneira tão poética aonde o Senhor é esse socorro, por que Ele é esse socorro, como Ele é esse socorro, e queremos achar que nós não enfrentaremos problemas. Não é isso. Nós enfrentaremos problemas. Os problemas chegarão. Os problemas às vezes parecerão bem maiores do que nós podemos enfrentar. Mas com ou sem problemas, a nossa esperança continua no Senhor. E a resposta para esse salmo que é sempre atual, ou a resposta desse salmo que é sempre atual é: o nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. É Deus que tem a última palavra. E isso é maravilhoso. É Ele que cuida e guia para que os nossos pés não vacilem. É Ele que não dorme e não vacila ao nos guardar. É Ele que é o nosso guarda fiel. É Ele que nos protege por todos os lados. É Ele que nos protege em todos os momentos. É Ele que guarda a nossa alma, que guarda o nosso corpo, que guarda a nossa mente. É Ele que guarda-nos na entrada e na saída. Porque Deus é o nosso socorro. Confie no Senhor. Confie no Senhor. É Ele que tem a última palavra. E nesses momentos de dificuldade, ou não, em qualquer momento em que você se perguntar: da onde vem o meu socorro? De onde vem a minha ajuda? De onde vem a minha salvação? A resposta continuará a mesma que o salmista dá. O meu, o seu, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Deus te abençoe.